Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos. O tema da palestra da noite de hoje é Livre Arbítrio. E o expositor será o nosso irmão Linolfo Neves. Os avisos da noite de hoje é sobre o estudo sistematizado. Em relação à primeira fase, nós retornaremos com o estudo sistematizado agora no ano de 2022. Pedimos a todos que se inscreveram para o ano de 2020, que foi quando teve o início da pandemia, que confirmem sua adesão para esse ano, de 2022, lá na secretaria. O outro aviso é sobre a agenda de 2022 do Centro Espírita Caminho da Luz. Já está disponível à venda na secretaria no valor de R$30. E o último aviso da noite, nós pedimos na hora do passe coletivo aqui no salão no final, que todos os passistas que estejam presentes e que se sintam em condição, que nos ajudem na hora da vibração. Vamos dar início com a leitura da nossa página inicial, que hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 118. É para isto: não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Essa passagem está em Pedro, capítulo 3, versículo 9. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante. Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o servidor da boa nova em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento são velhas figurações que atormentam as almas na terra. A fim de contribuir na extinção delas, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não as alimentes, temperando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontra. Pensa nisto e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus. É para isto que fomos chamados. Vamos agora para a nossa prece inicial da noite de hoje. Como sempre, iniciando, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. É uma oportunidade de estudo, de aprendizado, de evolução e de crescimento. E de acordo com a leitura da página inicial de hoje, que estejamos prontos para todos os chamados do reino dos céus. Nesse início de ano, que façamos esse propósito, esse acordo conosco mesmo. Então, meus irmãos, agradecidos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Graças a Deus.
Queridos amigos, boa noite. Sobrevivemos a 2021. Começamos aí 2022 com pé direito na Casa Espírita, fazendo a nossa reflexão, continuamos o nosso processo de aprendizagem. Esqueci de colocar aqui no microfone. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Estão me ouvindo agora? Escutaram sobrevivemos? Sobrevivemos a 2021 e vamos em frente, para trás vem gente. E aí nós vamos estudar agora, fazer uma reflexão sobre livre-arbítrio. E se alguém quiser fazer alguma contribuição, pode ficar à vontade, ela será muito bem-vinda. Então essa é uma questão existencial, filosófica, que acompanha todas as culturas. Somos livres? Essa é a questão fundamental. Existe liberdade de fato? Então Kardec questionou os espíritos. Mas antes de pensarmos em liberdade, vamos retomar lá a questão 25 do Livro dos Espíritos, onde é feita a pergunta: o espírito é independente da matéria? Ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som propriedade do ar? Então, a questão do espírito e da matéria, eles respondem que são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a essa. Então, o princípio inteligente se une ao princípio vital. Essa ligação é muito importante, espírito e matéria. E qual é a definição que se pode dar à matéria? A matéria é o liame que escraviza o espírito. Naturalmente, esse escravizar aí está no sentido poético. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, o espírito exerce a ação sobre a matéria e, logicamente, evidentemente, a matéria também exerce uma influência poderosa sobre o espírito. Kardec faz um comentário. De acordo com isso, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Então, o espírito é o princípio inteligente e atua sobre o princípio vital, sobre o organismo. E é sobre ele que ele exerce sua ação, que é interativa. Mas a causa inteligente, o princípio inteligente está no espírito. Entretanto, temos um ponto importante, que é a questão da cultura. Nós estamos regidos por normas, leis, regras que nós somos obrigados a cumprir. E a legislação humana vai se adaptando a tudo isso. Então nós temos na história da humanidade avanços e retrocessos, mas a gente vai avançando. Então o progresso da legislação humana é uma prova incontestável da evolução do espírito, coletivamente. Então nosso progresso não é só pessoal, ele também é coletivo. Isso é muito importante. E aí existe essa influência poderosa limitando, cerceando ou não a liberdade do espírito. Mas a influência da cultura também é poderosíssima. Então, por que eu estou trazendo isso? Tem de um lado a influência do organismo e do outro lado o poder, a influência muito marcante do meio ambiente na liberdade do espírito. Então, esse capítulo sobre a liberdade é o 10º do Livro dos Espíritos. Começa com liberdade natural, escravidão, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro. E o último capítulo, o último tópico, melhor dizendo, é o 8º, quando Kardec faz um resumo teórico do móvel das ações humanas. A gente tem que estudar a doutrina espírita, ler o texto, compreender o contexto histórico e fazer analogia com o momento atual.
Então a gente não pode separar a letra que mata, mas sempre fazer essa compreensão de que um texto está ligado a um contexto. Prova disso é que o livro Religião dos Espíritos são várias perguntas do livro dos Espíritos feitas ao Chico nas reuniões públicas, porque no passado, lá nos anos 60, nos anos 70, havia a tradição de se estudar publicamente o livro dos Espíritos num dia da semana, Evangelho em outro. Então aqui nós temos o quê? Respostas de Emmanuel, comentários, dissertações baseadas nas respostas que os Espíritos deram. Então isso aqui é o quê? Uma atualização de texto, se é que eu posso me dizer dessa forma, né? O Emmanuel vai ampliar o nosso entendimento. Então, entendendo que as perguntas foram feitas numa época e pensando que a filosofia é um exercício de reflexão atemporal, nós vamos ter aí as perguntas que vão de 825, questão 625, a 871. Mas especificamente sobre o livre-arbítrio, essa questão filosófica de todos os tempos, foram apenas 7 perguntas. Liberdade de pensamento. A 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Eles respondem, os Espíritos: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves, pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilar. Aí eu vou fazer uma observação. O pensamento, ele afirma que não conhece entraves, o ato de pensar, mas a expressão do pensamento, sim. Essa expressão pode ser uma dificuldade na linguagem, uma gagueira, por exemplo, uma deficiência intelectual, um quadro de afasia, então uma expressão motora da fala. Então essa expressão, através da linguagem, pode estar comprometida. Então, quando os Espíritos, voltando aqui, dizem que pelo pensamento ele não conhece entraves, a gente está atualizando. Por quê? Nós temos, por exemplo, os transtornos do neurodesenvolvimento infantil, tem lá o retardo mental, tem lá a dislexia, a descalculia, o transtorno do espectro autista. Então é uma série de condições neurológicas ou psiquiátricas que vão dificultar essa questão da linguagem. Então, um transtorno do neurodesenvolvimento, se a criança não consegue ter essa velocidade de assimilação de conteúdos no processo educacional, por exemplo, os métodos pedagógicos vão ter que se adequar, não é isso? Às habilidades da criança. Cada um de nós é único. E aí vai uma série desses transtornos, né, do espectro autista, etc. E nós também temos os transtornos neurocognitivos, aqueles que vão atingir um público que já está no envelhecimento. Então tem diferença entre o envelhecimento saudável, que é senescência, e o envelhecimento com já esses transtornos se apresentando na cognição, que chama-se senilidade. Fulano está senil. Fulano, então, já está num quadro demencial, é uma síndrome. Então, eu estou dizendo isso, eu estou me reportando a isso, porque o tempo que a gente tem aqui no mundo é muito curto, é muito breve, para a gente perder as habilidades que a gente tem do corpo sadio e fazer a diferença no mundo. É um tempo muito curto, até você passar da fase da infância. E antes que a demência chegue, e fora as outras situações aí no meio da caminhada, a gente não pode perder tempo. E sobre isso, depois eu vou contar um caso, um exemplo, que o Chico Xavier deu um toque para uma pessoa. Seja rápido para aprender a doutrina espírita.
Seja rápido. Um exemplo dentro disso que eu estou falando. Na questão 846, o organismo não influi nos atos da vida? E se influi, não o faz em prejuízo do livre-arbítrio? Então, o exemplo que eu dei antes. O espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravar as suas manifestações. Eis porque nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Mas o instrumento não dá faculdade ao espírito. De resto, é necessário distinguir, neste caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem um instinto do assassínio, é seguramente o seu próprio espírito que o possui e que lhe transmite, mas nunca os seus órgãos. Então, é uma resposta dada num contexto, que era da codificação, lá em 1857, 1850, nessa época aí que o Kardec estava trabalhando o Livro dos Espíritos, ou muito menos, na verdade, né? Porque ele foi sendo atualizado, expandido, etc. Então ele está dizendo que a causa desse sujeito ser assassino não é o corpo que dá. Isso é uma condição que está no espírito. Mas eu coloquei ali em azulzinho, aliás, não está passando nada ali, agora que eu vi. Por que será? Alguém pode me ajudar aqui? Eu gosto de mostrar as coisas. De repente eu não liguei. Às vezes está aqui, né? Pode ser. Pronto, que lado que eu ligo? Olha. Quer ligar para mim aí? Aonde que ele está com a chave? Onde que está o aparelho? Está em cima? Eu já cheguei nos 220 aí. O que está passando aqui? Eu não sei porque que não está vindo, não. Deixa eu ligar de novo. Deixa eu ligar para eles. Foi? Deixa eu ligar. Armadilhas. Eu precisava colocar uma. Vou tirar de novo. Pronto. Só que eu não consigo ver aqui. Vou tirar aqui porque a gente está ao vivo, né? Está gravando. Socorro. Bom. Depois eu volto no final. Bom, então eu havia dito que se um homem tem o instinto da criminalidade, até que isso não é o corpo. Os espíritos, melhor dizendo. Entretanto, a gente tem que voltar aí na questão do ambiente. Se uma pessoa nasce, vive num ambiente de violência, a violência vai tornar algo natural na pessoa, especialmente nas crianças, que vão reproduzir o quê? Reproduzir aquele comportamento que ele enxerga, que ele vê como natural em casa. E aí, o que isso vai implicar? Na manutenção na sociedade
de determinadas atitudes, de determinadas condutas que são eticamente condenáveis. Então a gente pode pensar nisso. Até os anos 70, com a ideia do machismo, por exemplo, da submissão da mulher, daquele crime, ocorreu nos anos 70, do assassinato da Ângela Diniz, o autor do golpe Street foi absolvido porque o argumento de defesa foi a legítima defesa da honra. E a partir daí surge um movimento dentro da sociedade, quem ama não mata. Então a sociedade reage. E a partir daí teve toda uma retomada desse processo de condenação futura e a Lei Maria da Penha. Então a gente vê que o ambiente com certeza influencia, e positivamente também, a partir do momento que a gente tem essa ideia de que a legislação ampara, protege aqueles que estão em condição de vulnerabilidade, seja na infância, seja questão de gênero. Então eu estou fazendo esse adendo porque não está no organismo, como o Kardec diz. Isso é uma influência que está no próprio ambiente que o sujeito existe, ele nasce, se desenvolve. Mas também pode estar no espírito, também pode estar no espírito. Como que a gente percebe isso? Na análise da estrutura de personalidade, dos fatores de personalidade. Então tem crianças que a gente já observa, quando a gente faz um trabalho com a criança, uma avaliação, um atendimento, nesse aspecto de estrutura de personalidade, traços fora do esperado de um padrão de respostas que envolvem o psicoticismo e o neuroticismo. Então, o que nós temos hoje? De Kardec até agora, houve um progresso imenso no campo da educação, no campo da saúde mental, e nessas relações do sujeito, com o processo de aprendizagem e adaptação ao meio ambiente. Então, nós estamos vendo aí que o espírito pode trazer, sim, com certeza, as suas dificuldades, por isso nós encarnamos. Mas essas responsabilidades que a gente tem, ela não está no organismo, com certeza. E ainda tem uma pergunta seguinte, que é sobre a questão dos atos cometidos sob efeito da embriaguez, sob efeito de um transtorno mental, que a gente não vai entrar nesse mérito. E aí, então, tudo que acontece na nossa vida, se Kardec está dizendo que está tendo a resposta, que é pelo pensamento, lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai comentar a importância do diencéfalo. Então, uma estrutura do cérebro, que agora eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, onde ele diz o seguinte, em palavras do André Luiz: é um campo essencialmente sensitivo, vegetativo, a parte das mais primitivas do sistema nervoso central, o centro coronário, é um fulcro luminoso, entrosa-se com o centro cerebral, a exprimir-se no córtex e em todos os mecanismos do mundo cerebral, formando uma junção de forças. Então a gente pode pensar que essa região mais primitiva está aqui como se fosse por dentro da orelha, um pouquinho mais acima. É uma região assim muito marcante, porque está envolvida com o sistema límbico, reação, adaptação ao meio ambiente. Então ele está dizendo ali que é nessa junção que o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem, como aparelho de expressão dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, com os quais, no regime de responsabilidade de autoescolha, plasmará no espaço e no tempo o seu próprio caminho de ascensão para Deus. Então, o instrumento de aquisição de conhecimento é o corpo, com certeza, é o corpo físico. E essa parte mais sensível da ligação espírito-matéria acontece no cérebro, ali que a gente tem a glândula pineal,
né, nessa região que eu disse, mais ou menos aqui por dentro do ouvido, uma parte mais primitiva da nossa evolução. E o espírito então encontra esse gabinete de comando das energias que o servem. Evidentemente, o organismo, voltando a essa questão, reage sobre o espírito, porque nós temos reações que são instintivas, que não estão sob o controle do espírito. Então tem um sistema nervoso autônomo que funciona independente da nossa vontade. E aí a gente pode ver que o nosso corpo, no livro Pensamento e Vida, o corpo é divino. O corpo é um templo de manifestação do Espírito. E tudo passa no cérebro, como a gente viu ali, né? Os pensamentos, os sentimentos, a gente processa as informações do meio ambiente. E o Emmanuel nos alerta sobre algo muito importante, que é a qualidade das nossas emoções. Então, uma emoção de cólera, uma reação de cólera, uma reação de raiva, a gente desestrutura essas células muito sensíveis, extremamente sensíveis, que comandam então essas reações de adaptações ao meio ambiente. Então, toda essa preocupação exagerada, os processos de ambição, o que a gente tem lá na codificação, né? Causas atuais das aflições, que muitas vezes surgem por conta da gente querer o supérfluo, o necessário e o supérfluo. Tem esse estudo lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente muitas vezes sofre pelo supérfluo. A gente já tem o essencial, e essa era uma questão muito importante que o Chico acompanhava na vida dele, Chico Xavier, porque ele tinha o maior cuidado de não acumular nada materialmente falando. Nada. Ele ganhava coisas, heranças, fazendas, ele logo doava, passava adiante. Então o trabalho dele era essencialmente nesse campo, de trazer para nós tanto o conhecimento, a informação que chega da espiritualidade, tanto quanto a sua ação no campo do acolhimento. Então ele era uma pessoa que ele estava sempre voltado para o próximo. Eu sou de uma época que existiam muitas caravanas aqui em Volta Redonda que iam até Uberaba conhecer os trabalhos do Chico, que ele desenvolvia lá em Uberaba, depois Pedro Leopoldo. Então, essa fase muito marcante que teve na vida dele, quando ele se dedicou à consolação. Então, ele tanto atuou marcantemente no campo do conhecimento, né, trazer para a gente informações que ele deixava claro que não era dele, era do Emmanuel, ou era do Espírito André Luiz, ou de espíritos diversos. Tanto que no livro Voltei, do irmão Jacó, foi Frederico Figli, que conheceu o Chico. Frederico Figli foi presidente da FEB, ele desencarna, ele quer se comunicar, isso se dá através do livro Voltei, e o Chico fala com ele, olha, quem comanda é Emmanuel. E aí tem uma ordem, tem uma equipe, tem um critério para você poder psicografar através do médium. Então ele vem mostrar para a gente que o trabalho é extremamente importante para a gente. Quando nós nos ocupamos, quando nós estamos envolvidos numa atividade, numa ação, num projeto, nós estamos nos desenvolvendo em vários aspectos. Por exemplo, quando a gente estuda a doutrina do Espírito, porque a gente gosta, a gente procura, a gente quer, a gente está desenvolvendo linguagem. A gente está melhorando o nosso português, porque eles usam, embora o raciocínio seja claro, a linguagem seja clara, eles usam uma linguagem, vamos dizer assim, culta. A gente está aprendendo com eles. Nós então desenvolvemos a nossa linguagem, como eu disse, e dentro da Casa Espírita, que é um laboratório de práticas sociais,
nós temos a oportunidade de desenvolver outras habilidades. Isso é muito importante. E a Casa Espírita, então, tem vários campos de atuação e que tudo na nossa vida, meus irmãos, é sempre uma oportunidade de aprender. Sempre, 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 sempre. O que vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença a nossa disponibilidade interna de saber aproveitar a oportunidade. Então, se existe um determinismo biológico que pode ser um obstáculo à livre expressão do pensamento, por exemplo, no livro 100 bilhões de neurônios, do autor Roberto Lente, que é um pesquisador, é um neurocientista, tem uma coluna no Globo, ele diz que para ter esse equilíbrio no nosso organismo, isso se dá através da membrana plasmática das nossas células. Então, se as nossas células estão num equilíbrio, então para ele, o olhar de neurocientista está dentro da célula, especialmente da membrana plasmática, né? Como é que esse meio interno e externo estão adaptados? Mas quando há um desarranjo, por exemplo, e aí, como é que fica a nossa liberdade? Então nós temos uma condição paradoxal de ter um organismo sadio e não tirarmos proveito disso para o nosso crescimento, que é a grande maioria. Na agenda que eu comprei aqui do Caminho da Luz, todo ano eu compro, dessa semana estava lá uma mensagem que 50 anos bem vividos nesse sentido, de você progredir tanto no conhecimento e nessas práticas que nós estamos falando, sociais, que você... E o espírita é muito conhecido, ele é muito visto, porque ele é considerado carinhoso, tanto que as pessoas de outras religiões gostam dos espíritas, porque eles estão sempre trabalhando no bem. Está aqui um exemplo, Dona Nilce, quase 90 anos. Quase 90. Poderosa aqui, trabalhando no bem. Olha só, Dona Nilce conta casos fantásticos. E aí a gente vai aprendendo com quem faz. E a gente passa a desejar fazer também. Então, na agenda do Caminho da Luz, está dizendo que 50 anos que você acorda, e que você trabalha, se ocupa, que você está evoluindo, é um salto na nossa caminhada evolutiva, que 50 anos aqui bem vividos nesse sentido, equivale a 500 de morosidade de reencarnação. Mais de 5 encarnações que você entra e sai do mesmo jeito. Mais de 5 encarnações. E 50 que você acorda, trabalha e produz, faz uma diferença enorme. Imaginem Kardec, quando veio a trazer a lumiocodificação, não tinha luz elétrica, não tinha computador, não tinha máquina de datilografia, não tinha caneta esferográfica. Era tudo pena, né? Nanquim, sei lá. Luz de lamparina, e trouxe esse trabalho fantástico. Quando ele começou a se envolver com a codificação, na faixa aí dos 50 anos. Olha como esse tempo que ele viveu a partir de 50 anos trouxe uma diferença muito grande. Então, apesar das dificuldades do organismo, vamos olhar o outro grupo, que tem um comprometimento com um determinismo biológico, uma enfermidade, por exemplo. Ainda assim, o espírito é livre. E aí eu lembro do caso de Jerônimo Mendonça, é chamado Gigante Deitado. O Chico, ele era evangélico, e eu não sei, não lembro agora exatamente como, da biografia, que ele conhece o espiritismo, gosta das palestras, e vai estudar, e se dedica às palestras, falava muito bem, vai conhecer o Chico, e o Chico diz para ele: olha, estuda o mais rápido que você puder.
mais depressa possível sobre o Espiritismo. Ele não entendeu por quê. Ele foi estudar. O que aconteceu com ele? Foi no cinema uma vez, terminou uma palestra, foi com um grupo de amigos no cinema e saiu de lá carregado, porque ele foi acometido por um problema neurológico grave, o mesmo que a Cláudia Rodrigues tem. Agora não fugiu não. Gravíssimo esse problema que ela tem, Cláudia Rodrigues. E aí o que aconteceu? Ele não perdeu os movimentos do corpo todo. Esclerose. Esclerose é devastador. Devastador. Isso aconteceu com ele. Ele ficou cego. O que aconteceu com ele? Não se entregou. Continuou fazendo palestra. Ele era carregado de maca. Enxergava, ficou cego. Tinha a voz. Tinha o raciocínio. Tinha o sentimento. Não ficou revoltado. E aproveitou esse tempo para fazer a diferença com as suas palestras e estudos. Então ele chegava carregado para todo lado. E multidão atrás dele. Então, meus irmãos, essa questão da liberdade, que ela é sempre filosófica, ela vai enfrentar as adversidades, com certeza, como eu as encaro, vai enfrentar o meio ambiente, a cultura, vai enfrentar o homem velho que eu trago, que é a compulsão, a repetição de determinadas falhas, de determinados comportamentos, condutas. E aí, quando é que eu permito que haja a diferença para o novo? Voltando a essa questão, que o nosso organismo, o nosso cérebro, ele é muito sensível. Ele é muito sensível. Nesse caso que eu falei de Jerônimo Mendonça, que era uma enfermidade que acometia o sistema nervoso, como eu falei, devastadora, a esclerose, qualquer outra situação pode trazer adversidade. Então, os pesquisadores, os cientistas, eles sempre foram estudando essa relação entre comportamento e estrutura do cérebro, das evidências de alteração do comportamento, porque esse cérebro apresenta, ele está perdendo conexões, várias outras situações, injúrias, traumas, AVCs, abscessos, etc. Vão afetando aí o comportamento das pessoas, por exemplo, nas síndromes demenciais, afetam a memória de curto prazo, ou a própria linguagem. Então, o olhar da ciência é materialista nesse sentido, que a causa do comportamento está no organismo. Um dos exemplos clássicos é o de Phineas Cage, que sofreu, não tem como mostrar para vocês aqui, um traumatismo, uma barra de ferro, que atravessou a região frontotemporal. Ele não morreu, isso foi em 1858, ele trabalhava numa ferrovia, ele não sobreviveu, não tinha antibiótico, não tinha nada. E aí todos ficaram espantados, porque o cérebro dele estava à vista, as pessoas viam, a calota craniana, os ossos se romperam, ele perdeu uma vista, ele ficou cego, perdeu a vista no acidente. E aí o que ocorreu com ele? Uma frase que ficou marcada no campo da ciência. Cage já não era mais Cage, ele mudou. Ele era um homem educado, ele era um homem fino, ele se tornou uma pessoa bruta, estúpida, perdeu noção de limite, perdeu o freio inibitório. E aí a ciência então é materialista nesse sentido. O comportamento tem uma relação com a estrutura e vice-versa. E para nós espíritas tem essa noção de que o espírito é o princípio inteligente. Então o espírito pode se impor sobre a matéria, se for essa a liberdade do próprio sujeito.
Então, como nós somos privilegiados nesse sentido do conhecimento, que está na nossa porta, que está no nosso alcance, o que nós estamos fazendo com o conhecimento para fazer a diferença? A minha sogra sempre foi uma pessoa muito delicada, muito gentil, muito caridosa. E veio a doença do Alzheimer, que é devastadora também. Pode enumerar aí além da esclerose, põe o Alzheimer aí também. Mas ela não perdeu, né, Renato, essa gentileza, essa delicadeza, e nunca se tornou uma pessoa agressiva. Já era do espírito. Quando nós tivemos a oportunidade de conviver com ela, de ser cuidador, já era uma característica, não deu trabalho nenhum nesse sentido da agressividade, da agitação. Lógico que tem essa relação do meio. Chico Xavier, problema de vista, ele é top também para dar o exemplo, né? Ele tinha também problema de próstata, fez cirurgias, etc. Deu a isso o exemplo. E estudando a biografia desse médico, por extensão, nós vamos conhecendo tantas outras pessoas. Eu tenho uma senhora que eu não me lembro agora o nome dela, que ela foi cuidar das pessoas com aquela doença do pênfigo, do fogo selvagem. Então ela abraçou essa causa. Mal tinha o primário. E aí a gente vê, olha a potência do Espírito. O que a gente não conseguir nessa existência, em termos de conhecimento, para fazer a diferença no mundo, no sentido de agregar valor às coisas que a gente faz, se a gente opta pela questão de sermos humanitários, numa sociedade que a gente está vivendo, de negacionismo, de terraplanismo em pleno século XXI, de valorização da arma em detrimento da educação, da cultura e do livro, que é isso que liberta, a gente vê esses retrocessos, essas coisas assim tão vis, né? Mas são pessoas que sabem escolher o quê? A força do Espírito. E é nisso que faz a diferença. Essa senhora, por exemplo, enfermeira, foi uma enfermeira sem ter feito enfermagem, e foi cuidar dessas pessoas acometidas do fogo selvagem. E eu fico aqui devendo o nome para vocês. Mas o que importa é isso, nós entendermos, aí eu volto no que eu já havia dito antes, que o espírita não perde nenhuma oportunidade de fazer o bem. Nenhuma. Naquilo que você se identifica, aquilo que toca o seu coração, abraça essa causa. Não seja mais um diferente no mundo. O mundo já está cheio de egoístas. O mundo já está cheio de vaidosos. O mundo já está cheio de exibicionistas, de peitoral, de saradão, de perfil de redes sociais. O mundo já está cheio disso. A gente precisa daqueles que são sensíveis à dor do próximo, qualquer ser vivo. E lá na questão 843 do Livro dos Espíritos, Emmanuel vai nos dizer o seguinte, que é a questão da escolha. Nós somos livres sim. Olha o que Emmanuel diz. Toda melhora parece distante. Toda superação surge como sendo quase impossível. Pediste, porém, o berço terrestre no exato lugar em que te cabe aprender e reaprender. Não esqueças, por isso, que o domínio da lição não dispensa a vontade. Recebeste no lar muitos daqueles que te não alimentam a simpatia. No entanto, se desejas, pode transformar toda aversão em amor, desde que te decidas a ajudá-los com paciência. Sofres o chefe insano, a crivar-te de inúmeros dissabores. Contudo, se desejas, pois, podes convertê-lo em amigo, desde que te disponhas a auxiliá-lo sem pretensão. Padece dura condição social, renteando o infortúnio.
Todavia, se desejas, pode transfigurar a sua modernidade em elevação, desde que te eduques para que a vida te use em plano mais alto. Trazes o órgão enfermo a cercar-te de inibições. Entretanto, se desejas, pode aproveitá-lo na própria sublimação em nível superior. Ainda hoje é possível encontrar sombras enormes, o obstáculo dos que não te compreendem, a palavra dos que te insultam, o apontamento insensato ou as lágrimas que a prova redentora talvez te venha pedir. Mas pode usar o silêncio e a oração clareando o caminho. Declaras-te sem trabalho, amargando posição desprezível. Mas se desejas, podes ainda começar a humilde tarefa, conquistando respeito e cooperação. Acusam-te de erros graves, criando-te impedimento, mas se desejas, pode tomar, em base de humildade e serviço, a atitude necessária à justa renovação. Sente-te dominado por esse ou aquele hábito vicioso, que te exila no desapreço, mas se desejas, pode reaver o próprio equilíbrio, empenhando energia e tempo no suor do trabalho digno. Afirmas-te na impossibilidade de socorrer os necessitados, mas se desejas, pode efetuar pequeninos sacrifícios domésticos em favor dos outros, de modo que a tua vida seja uma bênção na vida de teus irmãos. Para isso, porém, é preciso não esquecer os recursos singelos que tanta gente deixa ao ouvido: o minuto de tolerância, o esquecimento de toda injúria, o concurso anônimo, a bondade que ninguém pede, o contato do livro nobre, a enxada obediente, a panela esquecida, o tanque de lavar, a agulha simples, a flor da amizade, o resto de pão. Queixas-te de necessidade e desencanto, fadiga e discórdia, abandono e solidão. Mas se realmente desejas, tudo pode mudar. Então, tudo passa. Já deu? Acabou, né? Meus queridos, terminou. Então, tudo passa pelo pensamento, tudo passa pelo desejo. E vamos pensar em 2022. O que a vida me apresenta como oportunidade de aprender? Seja na injúria, no sofrimento, no desemprego, na traição, no abandono, blá, 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 aquela lista inteira de lamentações. Como é que eu faço disso, do limão, que é amargo, uma limonada? Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos, agora e sempre. Não, é aqui, dona Nilce. Devagarzinho, sua família. Deus me pague, tá? É muito bom. Essa é um sentido total. Eu vou ter que apagar. Meus irmãos, mais uma vez, Jesus nos deu a oportunidade de estarmos aqui para ouvir essa palestra maravilhosa do Lidolfo, que é um ensinamento para todos nós. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que nós vamos ter durante esse ano que inicia. O ano passado foi difícil, mas nós vencemos. E vamos vencer isso também, se Deus quiser, com muita fé, esperança do mundo melhor, porque Deus está conosco, nos auxiliando sempre, nos dando oportunidade para o nosso trabalho. E assim vamos fazer a nossa prece, pedir ajuda para os nossos irmãos que vão dar o passe nos nossos irmãos, que eles sejam agraciados, que todos que aqui estão recebam nesta hora as bênçãos do Divino Pai Eterno.
Eu vou fazer a nossa prece para agradecer por mais esse dia que inicia para nós. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que tudo poder e a glória. Amém. E todos os nossos irmãos que vieram, sejam abençoados ao retornar aos seus lares, que a paz do Divino Mestre os acompanhe hoje e sempre. E volte sempre, nós esperamos vocês na próxima semana. Uma boa noite a todos.